Empresária Isabel dos Santos endereça mensagem ao astro do futebol mundial, Lionel Messi, para que ele não compareça em Angola, para o amistoso da Argentina com a seleção nacional, após serem divulgado que o Estado angolano irá gastar 6 milhões de dólares. Nos últimos dias, um tema tem gerado enorme polêmica em Angola: a possível vinda de Lionel Messi da seleção argentina para disputar um jogo amistoso contra a seleção nacional, em novembro, como parte das comemorações dos 50 anos da independência do país. O assunto, que já vinha sendo comentado discretamente, ganhou uma nova dimensão quando a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, decidiu se pronunciar de forma contundente nas redes sociais, despertando debates intensos em todo o país. Isabel, conhecida por raramente se posicionar de forma direta sobre eventos ligados ao governo atual, compartilhou um apelo que rapidamente se tornou viral entre os jovens angolanos. Em um story no Instagram, ela destacou uma mensagem simples, mas poderosa, escrevendo o seguinte: Léo Messi. Jovens angolanos dizem: não venhas a Angola. O nosso governo pagou 6 milhões de dólares por um jogo de futebol com a Argentina, mas nós carecemos de alimentos, empregos e condições para uma sobrevivência digna. A publicação repercutiu rapidamente e, em poucas horas, foi reproduzida por diversas páginas e perfis, tanto dentro quanto fora do país. Mas, afinal de contas, o que está por trás desse descontentamento popular? A notícia é que o governo angolano teria desembolsado cerca de 6 milhões de dólares para garantir a presença da seleção campeã do mundo em território angolano. O amistoso está previsto para novembro, uma data simbólica que marca meio século de independência de Angola. Mas, para muitos, o gasto soa como um insulto. Em um momento em que o país atravessa uma das piores crises sociais e econômicas dos últimos anos, falar em cifras milionárias para um jogo de futebol soa como algo fora da realidade. Hoje, milhares de famílias angolanas enfrentam dificuldades diárias para colocar comida na mesa. O desemprego, especialmente entre os jovens, é alarmante. Bens essenciais encarecem a cada mês e o custo de vida sufoca a maioria dos lares. Em meio a esse cenário, a decisão de investir uma soma tão alta em um evento esportivo, mesmo que envolva uma lenda do futebol como Lionel Messi, gerou indignação. Nos últimos dias, o clima nas ruas foi de tensão. Houve manifestações em várias cidades, principalmente em Luanda, a capital. O aumento do preço do diesel desencadeou uma reação em cadeia. Os táxis subiram de preço, os custos de transporte dispararam e a população, já desgastada, decidiu protestar. A greve dos taxistas rapidamente paralisou partes da cidade e, infelizmente, algumas manifestações terminaram em vandalismo, com lojas saqueadas e confrontos pontuais. Esse contexto de instabilidade torna o anúncio do amistoso ainda mais controverso. E foi justamente no meio desse turbilhão que a voz de Isabel dos Santos ganhou força. A filha do ex-presidente, que há anos vive uma relação conturbada com o governo atual e com a justiça angolana, usou seu alcance nas redes sociais para amplificar o apelo de jovens que não querem ver milhões gastos em um amistoso enquanto o povo sofre. Independentemente de suas motivações, a verdade é que a intervenção dela acendeu um debate nacional. Afinal, quais devem ser as prioridades do país? A repercussão foi imediata. Muitos internautas, revoltados, correram para os perfis de Lionel Messi e deixaram mensagens, comentários e até pedidos diretos para que o jogador recuse o convite. Messi, não venha. Estamos a passar fome, escreveu um jovem. Outros foram mais duros, acusando o evento de ser um insulto à dignidade do povo angolano. O próprio anúncio do amistoso, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em uma faísca de revolta. Vale lembrar que o futebol tem um peso cultural enorme em Angola. O desporto é paixão nacional, capaz de unir gerações em frente à televisão ou nos estádios. E a ideia de ver Messi, o maior jogador da atualidade e um dos maiores de todos os tempos, em solo angolano, poderia ser algo histórico. Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo? Será que ver o craque argentino justificaria um gasto de 6 milhões de dólares enquanto escolas, hospitais e infraestruturas públicas carecem de investimentos urgentes? O amistoso, marcado para 14 de novembro, foi anunciado como um dos grandes pontos altos das celebrações dos 50 anos da independência. O governo aposta no evento para dar visibilidade internacional ao país, atrair turistas e mostrar uma imagem de estabilidade. Mas, para grande parte dos angolanos, tudo isso parece distante. Afinal, de que adianta trazer holofotes do mundo se, dentro de casa, a população enfrenta fome e desemprego? A
a discussão ganhou novos contornos com a própria trajetória de Isabel dos Santos. Por um lado, há quem acredite que ela fala com legitimidade, representando o sentimento de um povo que não aguenta mais ver prioridades invertidas. Por outro lado, há quem questione se suas motivações seriam puramente altruístas ou parte de um embate político. Independentemente disso, a sua mensagem encontrou eco e hoje é impossível ignorar o debate. Enquanto isso, as redes seguem agitadas. Perfis de notícias, páginas esportivas e influenciadores angolanos e estrangeiros estão falando sobre o assunto. Há até mesmo quem defenda que a presença de Messi pode trazer benefícios, como maior atenção da mídia internacional e uma possível valorização do futebol local. Mas esses argumentos não parecem convencer a maioria, que segue focada no fato de que 6 milhões de dólares poderiam ser usados para resolver problemas urgentes, como a falta de medicamentos em hospitais, melhorias no sistema educativo e apoio a famílias em extrema pobreza. Agora, a grande questão que paira é: será que Lionel Messi e a seleção argentina virão mesmo a Angola para o amistoso? E mais, será que a pressão popular pode fazer o governo reconsiderar o investimento ou mesmo repensar a realização do jogo? No fim das contas, o debate deixa uma reflexão maior. Até que ponto é justificável gastar fortunas em eventos de entretenimento quando o básico ainda falta para a população? Angola está prestes a celebrar 50 anos de independência, mas muitos angolanos se perguntam: o que realmente temos para comemorar? E você, o que acha dessa situação? Concorda com a vinda do astro Lionel Messi para um amistoso em Angola, mesmo diante desse cenário de crise? Ou acredita que esse dinheiro deveria ser investido em áreas essenciais para melhorar a vida do povo? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!